Nas areias do deserto da Arábia, ergue-se a mais alta estrutura feita pelo homem na Terra. Eu não sei você, mas foi com esse documentário, mais ou menos em 2010, que eu descobri a existência de Dubai. Eu era criança, mas lembro perfeitamente da vontade que me deu de um dia conhecer o lugar que tinha acabado de construir o maior prédio do mundo. E pra ser sincero, até pouco tempo atrás eu ainda alimentava essa vontade. As fotos de Instagram e a mídia em geral vendem a cidade como um paraíso no deserto. Só que por trás de todo o glamour está escondido o lado obscuro. Mas afinal, quais são os motivos que fazem Dubai ser chamada de cidade falsa? Dubai é uma cidade que tem o mesmo nome de seu emirado, que junto com mais outros 6 fazem parte dos Emirados Árabes Unidos. E apesar de estar no Oriente Médio, a cidade não passa uma vibe da cultura árabe. E como eu sei disso sem ao menos ter ido pra lá? Bem, por 2 motivos. Primeiro, a maioria das pessoas que moraram lá dizem que é uma cidade sem alma, sem uma identidade cultural de fato, e que é até difícil fazer amizades. Segundo, essa informação é comprovada com números. Dubai não cresceu organicamente. Dos seus mais de 3 milhões de habitantes, a minoria é nativa. Depois de acharem petróleo na década de 60 e do boom imobiliário nos anos 2000, a cidade recebeu muitos trabalhadores estrangeiros. Só para tu ter uma noção, em termos de números, os Estados Unidos é o país que mais tem estrangeiros no mundo. Mas proporcionalmente falando, os Emirados Árabes é o primeiro disparado, com mais de 80% da sua população sendo de expatriados. Então se você tem em mente ir para Dubai experimentar a cultura árabe, não é muito bem o que você vai encontrar. Há lugares melhores para isso. O Sheikh transformou Dubai praticamente num parque de diversões no deserto. A arquitetura não é majoritariamente árabe, é tudo muito futurístico, cheio de luzinhas, muito moderno, com shoppings lotados de lojas americanas que você encontra em qualquer lugar do mundo. Todas essas atrações que podem até ser legais para um turista se tornam chatas e superficiais para quem mora lá. Mesmo as coisas mais impressionantes parecem forçadas demais. No centro antigo dizem que parece existir uma cidade de verdade, mas não é para onde os turistas vão. E os expatriados, via de regra, estão ali de forma transitória, com o objetivo de ganhar dinheiro para fazer um pé de meia e um dia voltar para casa e viver com sua família. Ou seja, não tem um senso de comunidade natural de qualquer cidade ali. As pessoas não se importam em criar relações duradouras, porque vivem ali com a vontade de um dia ir embora. Outro ponto que é muito comentado é a sensação de estar sendo controlado. Não que Dubai seja uma Coreia do Norte, longe disso, mas a impressão é de que você está sendo observado. Talvez esse sentimento venha do sistema de lei do país, que é uma mistura de leis civis comuns e da lei Sharia, que em poucas palavras é uma lei religiosa que faz parte da tradição islâmica. De modo geral, lá é um lugar seguro, porém, algumas leis são bem polêmicas. E em Dubai, a aplicação da lei Sharia é até mais afrouxada, mas, por exemplo, é proibido demonstrar afeto como um abraço em público. Abandonar ou mudar de religião é um crime com pena de morte. Não existe o conceito de falência. Se você não conseguir pagar suas dívidas, é melhor fugir do país para não ir para a cadeia. Por isso é comum encontrar carros de luxo abandonados na cidade. Homossexualismo é um crime. Gravar vídeos mostrando coisas que eles não querem que sejam vistas, sinto muito, mas não é uma boa ideia. A propósito, a liberdade de expressão parece não ser muito forte dali. Não é muito difícil encontrar notícias de pessoas que foram presas por criticar ou simplesmente por fazer piadas contra o governo. A vida das mulheres também é bem suspeita. Se as próprias filhas do governante de Dubai já tentaram fugir, isso já diz muita coisa. Na verdade, não só as filhas, sua própria ex-mulher se refugiou em Londres, pediu divórcio e o acusou de violência de gênero. Em vídeos vazados, Latifa, uma das filhas do Sheikh, fala que vive em cárcere dentro de uma mansão vigiada por policiais.
Dubai, de modo geral, não tem recursos naturais algum a não ser petróleo, que também já está acabando. Água tem de sobra no Golfo Pérsico, mas é salgada. E para torná-la potável tem um custo não só monetário alto, mas principalmente ambiental. Para matar a sede, gigantescas usinas de gás natural são usadas para dessalinizar mais de 2 bilhões de litros de água por dia. E com eletricidade não é diferente. É certo que estão prometendo reverter essa situação até 2050, mas os Emirados Árabes têm uma matriz energética muito dependente de usinas à base de gás também. Aparentemente lá não é levado muito em consideração o impacto ambiental. Para construir as ilhas artificiais foi retirada a areia do fundo do mar, então toda a vida marinha presente ali foi afetada. E as ilhas com o formato do mundo não vingou muito, algumas afundaram e a maior parte está vazia. Dubai consegue ser um símbolo de engenharia incrível e catastrófica ao mesmo tempo. Para alguns arquitetos, a metrópole é mais um símbolo de vaidade e ego do que inteligência e funcionalidade. A maior parte dos prédios estão vazios, eles funcionam mais como um fundo para uma foto no Instagram do que uma edificação de fato. A urbanização também não é vista com bons olhos. Você já viu Dubai por esse ângulo? Se você passar 5 minutos no Google Maps, verá o contraste sem sentido da região moderna e os subúrbios. Sobre a crise na rede de esgoto não preciso falar muita coisa porque destrinchei a fundo no primeiro vídeo. Mas para você que não sabe, Dubai se viu obrigada a transportar esgoto em caminhões para aliviar o sistema da cidade. Outra coisa que tem que ficar bem claro é que Dubai não é muito rica por causa do petróleo. Ele já representou 50% do PIB, só que contribui com menos de 1% atualmente. Sua economia é frágil e em 2009 teve que pegar 10 bilhões de dólares emprestado de Abu Dhabi para pagar suas dívidas e conseguir terminar seus projetos como Burj Khalifa e as ilhas artificiais. O que sustenta a economia de verdade é o comércio e o setor do turismo. Ela é a 4ª cidade mais visitada do mundo e seus visitantes gastam em média 533 dólares por dia. Essa média faz dela a cidade que mais recebe dólares turísticos do planeta. Por isso, seu sheik faz tantos projetos para impressionar o resto do mundo. Ele sabe muito bem da luxúria e vaidade do ser humano e sua vontade de desfrutar do melhor, do maior, do mais alto, do mais caro. Ele quer que você vá lá e gaste muito dinheiro para manter a economia do seu emirado de pé. E não me entenda mal, não tem nada de errado com isso. O problema é que, embora lá exista leis garantindo os direitos aos trabalhadores, grande parte das construções foram feitas de forma completamente ilegal, violando direitos trabalhistas e humanos. E é aí que entra o último ponto que mais torna Dubai uma cidade falsa. Olha, eu confesso que relutei e pensei que seria um exagero dizer isso, mas acho que existem provas suficientes para falar que sim, Dubai foi construída à base de escravos. Os Emirados Árabes como um todo passou a ser visto como um porto seguro para indianos, filipinos e paquistaneses conseguirem um emprego e mudarem de vida. Um relatório de uma ONG de direitos humanos mostrou que em 2005 havia quase 3 milhões de trabalhadores migrantes no país e que isso representava 95% da força de trabalho. Todo o sistema começava com agentes aliciadores que ganhavam muito dinheiro enviando trabalhadores para ser a mão de obra da construção civil no país. A promessa era trabalhar 8 horas por dia com acomodação, salário e comida decente. Bastava pagar uma taxa absurda e proibida por lei, pelo visto que o contrato de trabalho já estava garantido. Alguns se endividavam todo pegando empréstimos e vendendo terras da família para ter o privilégio de trabalhar em Dubai. Todos os trabalhadores que foram entrevistados pela ONG disseram que tiveram seu passaporte confiscado por seus empregadores e que isso se tornou comum e é visto como um costume, mesmo as leis dizendo que essa atitude é ilegal. E ao chegarem no paraíso prometido, eram comunicados que deveriam trabalhar 12 horas por dia no sol escaldante do deserto carregando tijolos e saco de cimento de 50 quilos.
O calor é tão forte que alguns relatam ficar sem urinar por dias, porque o líquido do corpo sai tudo pelo suor. A hospedagem era um quarto pequeno para acomodar mais de 10 homens. Saneamento básico, pra que isso? Muitos acampamentos de trabalho tinham esgoto a céu aberto pela falta de estrutura oferecida pelas empresas contratantes. Para se alimentar, às vezes eles tinham fogão, mas não era fornecido gás. Isso obrigava os pobres trabalhadores a acender uma fogueira para cozinhar o pouco de comida que tinham. E o salário prometido no país de origem, na realidade, quando não eram pagos ou retidos por 2 meses, eram a metade do que tinha no contrato. Os trabalhadores saíam do seu país para ganhar dinheiro e enviar grande parte para ajudar sua família, mas não conseguiam o suficiente nem para quitar suas dívidas e manter seu sustento. Eles eram impedidos de criar sindicatos e praticamente não tinham acesso ao sistema judiciário. Muitos se viram tão presos e num buraco sem saída que tiraram suas próprias vidas. O número de suicídios é alto e muitos são acobertados como acidente. There is nothing for me. I borrowed from other people to buy food. It's been 5 months he has not paid me at all. I have begged for food or remained hungry. Somehow or other, I am surviving. My wife and children tell me to send some money or come back. Where will I go? Quando ONGs e ativistas descobriram todo esse sistema, enviavam e-mails, cartas, denúncias, tudo que você possa imaginar para as instituições legais e o governo, mas não obtinham resposta. Isso é o mais revoltante, a falta de consciência moral das empresas e o completo descaso. Ainda segundo o relatório, o governo fez pouco ou nada em relação a essa situação degradante. A aplicação da lei para punir e prevenir as agências de recrutamento e as construtoras cúmplices foi de pouco efeito. Então não se engane, Dubai foi o tema desse vídeo, mas ela representa o que há de mais sujo e podre na modernidade. É óbvio que trabalho forçado não acontece somente lá, mas que eles vendem a cidade como lugar perfeito e livre de problemas é um fato. É justamente esse o ponto do vídeo. Não é à toa que chamam de cidade falsa. Por trás do maior prédio do mundo, do maior shopping, das ilhas, dos resorts de luxo e do glamour que eles tentam passar, existe a verdadeira face da cidade, que é a escravidão maquiada da sociedade moderna.